A paz do Senhor e sua imensurável graça sejam com todos nós. Estamos dando continuidade à leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, aprendendo aqui a teologia de Paulo, é a Bíblia. Então, vamos ler hoje o capítulo 8. Em sequência, o último versículo do capítulo 7 diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O 8 começa: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão de acordo com Jesus, eles estão em Jesus, eles estão segundo o que Jesus manda, eles estão segundo os ensinos de Jesus. Para estes não há mais nenhuma condenação, porque eles não andam mais segundo a carne. Não é segundo a carne, os próprios desejos, as próprias vontades, mas andam segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é ouvir o Espírito Santo. E a maneira mais clara que nós ouvimos o Espírito Santo é pela leitura bíblica. Repito aqui, porque lá em 2 Pedro 1:21, diz que os homens santos de Deus, escrevidos, uma versão fala inspirados e outra versão fala movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos que andar de acordo com o Espírito, da maneira que o Espírito manda que nós andemos. Mas o Espírito Santo também, ele nos ensina todas as coisas, conforme diz João 14:26, e faz-nos lembrar de tudo que Jesus falou. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, através de Cristo, eu recebendo Cristo e crendo em Cristo. Agora, quando eu creio, eu sigo o que a pessoa fala. Eu procuro fazer aquilo da maneira que a pessoa fala, porque eu criei naquela pessoa. Não adianta dizer que crê em Jesus e fazer diferente. Mas nisso aí eu não concordo. Para mim não é assim. Não podemos agir assim. 3. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, a lei, ela trouxe o pecado. Ela trouxe o pecado, e o pecado da morte. Então Deus, agora o que ele faz? Ele envia o seu Filho, porque a lei estava enferma. A lei não resolvia. Mas foi Deus que deu a lei? Deu. Mas o homem, ele não fazia parte dele, da primeira aliança, conforme nós aprendemos em Hebreus. Agora, Deus, ele dá o seu Filho, envia o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Por que é em semelhança? Porque ele veio como um homem conforme nós, mas ele, diz 1 Pedro 2:22, que ele nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. Então Jesus, ele veio em forma humana, mas ele não contaminou a carne dele com o pecado. A carne dele com pecado. Pelo pecado, a carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora nós vamos suportar a justiça de Deus,
porque nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos ao nosso ponto de vista, a nossa opinião, a nossa vontade, ao nosso bem-querer, prazer, atendendo os desejos, as concupiscências. Concupiscência quer dizer desejo. Os desejos dos nossos olhos, da nossa carne, os desejos nossos, próprios dos homens. Mas nós andamos segundo o Espírito, de acordo com o Espírito. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. É natural. Quem é da carne faz as coisas da carne. Quem é do Espírito vai inclinar-se para as coisas do Espírito. 6. Porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne vai consumar-se em pecado. E o pecado traz a morte. O pecado mata. O pecado distancia a morte, é distanciar-se de Deus. O pecado, aqui, né? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A carne faz eu ser inimigo de Deus. Por quê? Porque Jesus falou, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se nós não fizermos o que ele manda, fizermos o que nossa carne manda, a nossa vontade, a nossa opinião, o nosso próprio pensamento, o nosso próprio ponto de vista, nós vamos ser inimigos de Deus. Inimigos de Deus, né? 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não agrada a Deus. Quem está na carne agrada a si mesmo, a sua própria carne. Então temos que tomar cuidado. Observe isso, pessoas que não querem fazer como Deus manda. Deus manda amar o próximo, Deus manda ter dó do necessitado, Deus manda tratar todo mundo bem, Deus manda que a gente perdoe, é mandamento, que nós perdoemos, Deus manda que eu me alegre com a alegria do meu semelhante, que eu me entristeça com a tristeza dele, Deus manda tanta coisa, eu ser humilde, Deus manda eu ler a Bíblia, Deus manda... Enfim, tantas coisas. E às vezes eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. E isso não agrada a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, meus irmãos, eu vou ser dele. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Mas se eu continuar deixando a carne dominar o meu espírito, não, aí não tem condição. Aí o que acontece? Porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Por isso que nós não vamos ter medo de nada. No crente não tem esse negócio de... Pode desejar o mal que for a uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele, deseja o mal que for, pode fazer o que quiser, conforme diz o outro, pode escrever o nome dele, amarrar na boca do sapo, pode fazer o que quiser, pode quem quiser lutar contra quem tem o Espírito de Deus, que não vai conseguir, vai chegar a hora que Deus vai manifestar-se e ele vai ficar do lado daquele em quem ele habita. Agora, esse tempo é dele. Pode estar ciente disto. Tá bom? Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se não é dele, ele não mexe. A pessoa não quer. Porque para ser de Cristo, eu tenho que querer. Eu tenho que aceitar. E é uma coisa minha pessoal.
É com a minha boca, de Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor. Então ele vai ser meu Senhor. Então eu sou dele. Agora, quem não é dele, né? Quem não é dele, diz aqui, quem não é dele, mas o Espírito vive por... Quem não tem o Espírito de Cristo, diz o versículo 9, esse tal não é dele. Ah, mas eu sou. Não, você está dizendo. Mas se você não tem o Espírito de Cristo, se você não tem as atitudes que um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo tem, então você não é de Cristo. Você fala o que você quer, o que você entende. Cuidado. 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se você está em Cristo, se Cristo está na gente, na verdade, nosso corpo está morto para o pecado. Por causa do pecado, ele está morto. Mas nós estamos vivos, porque o Espírito nosso, ele vive por causa da justiça de Deus. Está entendendo? Agora, 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele habitava em Jesus, ele ressuscitou Jesus, ele vai ressuscitar a gente da mesma maneira, se nós deixarmos que o Espírito Santo habite em nós. Ele vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito, com letra maiúscula, que em vós habita. 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se nós formos viver segundo a carne, nós vamos morrer. O pecado vai matar a gente. O pecado, nós vamos cometer pecado, vivendo segundo a carne, e o pecado vai gerar a morte. Não é? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, se nós anularmos as obras da carne, as obras do corpo, né? Aí nós viveremos. Nós viveremos com Cristo, em Cristo e para Cristo principalmente. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Mas quem toma seu próprio rumo, quem tem sua própria opinião, a sua própria vontade, toma suas próprias decisões, em desacordo com o Espírito, ele não é guiado pela palavra de Deus. Porque o Espírito, ele traz para nós a palavra. Ele que nos ensina através da palavra e que nos faz lembrar de tudo que Jesus falou, né? João 14, 26. Agora, então, aí nós vamos viver. Sem Cristo não há vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Pensa que está vivo, mas está morto. Por isso que a Bíblia fala no julgamento dos vivos e dos mortos. Quem tem Jesus e segue o que o Espírito diz, né? Ele está vivo. Mas quem vive da maneira que quer e não escuta nada de Deus, ele está morto. Parece que está vivo, pode ter tudo que tem, tal, mas essa pessoa não tem Deus na vida. Essa pessoa vive sofrendo, rangendo os dentes, com bruxismo. O bruxismo é ficar fazendo assim com os dentes, porque não tem o Espírito de Deus. E isso para ter não custa nada, é de graça. É só querer, é só aceitar. Tá?
Vou repetir o versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É filho, é diferente. Os outros são criaturas. Ah, todo mundo é filho de Deus. Não, senhor. A Bíblia define muito bem quem é filho de Deus. 1 João 1,12. Aqui agora, Romanos 8,14. Então, para você ver como é que é. Agora, você só não é se você não quiser. Eu só não sou se eu não quiser. Nós não seremos se nós não quisermos. Tá bom? 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Ele fala aqui primeiro espírito de escravidão, espírito com letra minúscula. E aí nós vamos viver em escravidão, escravos do pecado. O desejo ou os desejos da carne dominarão a nossa vida. Então nós seremos escravos. Tem pessoa que é escrava, tem gente que é escravo do dinheiro, que é escravo de fazer mal para as pessoas, que é escravo de fazer coisas que não agradam a Deus. Elas são escravas, coitadas. Agora, diz aqui, ó, mas recebeste o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, de adoção de filhos, pelo qual chamar, e nós temos o direito de chamar o Senhor de Pai. 16. O mesmo Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, de letra minúscula, que somos filhos de Deus. Então, precisa dessa testificação. Senão, nós não seremos filhos de Deus. Não adianta você falar. Não adianta eu falar que eu sou engenheiro. Eu não sou. Eu não sou engenheiro. Eu não sou pedreiro. Eu não sou carpinteiro. Eu não sou ortopedista. Eu não sou neurocirurgião. Não adianta eu falar. Eu posso até falar, mas a minha palavra vai ser sem sustentação. 17. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se nós formos participantes, se nós participantes, que é o sofrimento que Cristo submeteu-se a, ele submeteu-se em nosso lugar. Se eu aceito aquele sofrimento, é conforme eu padecesse com ele, porque eu vou aceitar aquilo que ele fez em favor meu e de toda a humanidade. Quem aceita, ele vai ser herdeiro de Deus. Deus tem uma herança, não é? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz: para uma herança incontaminável, né? Imarcessível, uma herança que não se pode murchar, uma herança especial guardada nos céus para nós. Mas para quem? Para quem é filho, para quem é co-herdeiro, é herdeiro junto com Cristo, é herdeiro junto com Cristo, para que também com ele nós sejamos glorificados. 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Às vezes a gente acha que sofre muito, que padece muito. Paulo padeceu demais. Quer ver os padecimentos, os sofrimentos? Não é? O que Paulo atravessou? Leia 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a seguir. O que Paulo, uma parte, né, do que ele passou, do que ele sofreu, mas ele diz, porque eu tenho para mim, porque para mim tenho por certo, eu tenho certeza, que as aflições deste tempo de hoje, as aflições que nós passamos, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós temos que estar em Cristo, com Cristo, debaixo da proteção dele, e depois nós vamos receber algo muito especial, além dele dar-nos forças para suportar as aflições, tentações, tribulações, perseguições e etc. Né?
19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação, ela ficou sujeita à vaidade, que tudo é vaidade. A nossa vida, Tiago 4,14 diz que ela é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. O vapor, se é aquela fumaçona, de repente some no céu, assim, no ar, some. A nossa vida é assim também. Quantas pessoas que saem para andar de moto, dar um passeiozinho, meu vizinho aqui perdeu um sobrinho assim, morreu, caiu da moto, morreu. Então, nossa vida é muito tênue, mas a vaidade das coisas da terra, da carne, não por vontade nossa, mas por influência, mas por causa do que a sujeitou. 21, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós precisamos ser libertos. Mas para nós termos essa liberdade, está escrito lá, se pois, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No 32 fala, e conhecereis a verdade. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Se eu conhecer mesmo a verdade... E a verdade é a palavra de Deus. A Bíblia é aqui, é Deus falando. A palavra de Deus está aqui. É Deus, quando eu abro, é conforme Deus estivesse falando comigo. Quando eu escrevo um bilhete para minha esposa, que ela recebe, ela está vendo-me, ouvindo-me. É assim, não é? E nós... temos essa esperança de ser libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Nós também ficamos gemendo um pouco, esperando a completa recuperação, restauração, resgate nosso, a redenção do nosso corpo, né? Esse corpo que ele é atraído para as coisas da carne. 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Ué, se eu estou vendo, eu já não estou mais esperando, eu já estou vendo, já está chegando. Agora o 25 diz, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, nós estamos esperando. Isso é a fé, por meio da fé. Se não tiver a fé, não adianta nada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, eu não estou vendo, mas eu estou firmado. E eu não estou vendo, né? Mas eu tenho prova, eu tenho certeza daquilo ali, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos o que nós vamos pedir, as nossas escolhas. Tiago 4,3 fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
para os vossos próprios deleites. Nós não sabemos pedir, mas quando nós estamos debaixo do cuidado do Espírito Santo, que o Espírito Santo está habitando em nós, diz aqui, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com letra maiúscula, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede em nosso favor. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem que é? Quem que examina os corações? Quem examina os corações está em Hebreus 4,13. E não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Ou melhor, é o 12, né? É o 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então está aqui, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E o Espírito Santo intercede por nós, e ele intercede. E ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha bem, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus vai procurar fazer a vontade de Deus e vai ser ajudado por Deus para isso. Então, se dizer que ama a Deus é uma coisa. Se me amardes, João 14, 15 diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 15, 14, Jesus fala, vós sereis meus amigos, lá atrás também foi Jesus que falou no 14, 15, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, olha bem, aqueles que amam a Deus, procuram fazer o que ele manda. Para esses, todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem deles. Mas para os outros que só dizem de boca, não. Só de boca não funciona, não. Lá em 1 João 3,18 diz, filhinho, não amemos só de boca e de língua, mas em obra e em verdade. Que amar de boca, né? Mateus escreve que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque isso aqui vai acontecer conosco, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado e entra no propósito de Deus, esse vai receber o benefício de Deus. Porque ele quis, agora o outro não quer. Ele é chamado, mas ele não é escolhido, porque ele não se escolhe, ele não faz a escolha de ficar ao lado de Deus. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus predestinou toda a humanidade para ser salva. Ele quer que todos se salvem, diz 1 Timóteo 2,4. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, ele predestinou. Ele fez a humanidade para ser salva. Mas ele deu livre escolha para o homem. Que o povo fala livre-arbítrio, a livre escolha, a livre opinião. Aí o homem pode ter uma opinião de não querer Deus, não querer servir a Deus. Que não adianta você querer servir a Deus ou eu da maneira que nós queremos. É da maneira que Ele nos manda. Então não adianta. Mas eu quero assim. Não, se você quer assim e Deus quer do outro jeito, tem que ser do jeito de Deus é que prevalece. Então, é igual isso aqui, não é predestinação que a pessoa é predestinada para ser salva. Né? Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, ele
providenciou para que todos os homens pudessem fazer parte da salvação. Ele predestinou. É igual eu vou fazer uma festa, convido 500 pessoas, eu predestinei aquelas 500 pessoas a virem na festa que eu vou oferecer para elas, para uma celebração de algo importante que acontece na minha vida, na vida da minha família. Agora, muitos, por diversas razões, não virão. Então, eles não vão participar da festa, não irão. Mas eu predestinei a todos. Eu dei um destino antecipado a todos. O destino antecipado de Deus para todos é que todos se salvem e venham a conhecimento da verdade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes, uma loja está em promoção, tem fila, porque vai acabar aquilo que ele está oferecendo com preço mais barato. Mas a salvação não acaba, é para quem quiser, e é de graça. O nego faz fila para pagar e faz fila para arriscar uma coisa que não vai ter para ele. Quando às vezes chegar 10, 15 na frente dele, não, já acabou. Mas a salvação não. Então Deus, ele predestinou nesse sentido. Né? Aí diz aqui, o 30, e aos que predestinou, esses que ele convidou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, ao convite dele, vinde, ao convite, quem quiser venha e beba de graça e de água da vida, Apocalipse 22, 17. Agora, olha bem aqui. Então, ele chamou, venham. E aos que chamou, a este também justificou. Que nós precisamos ser justificados. E somos justificados pela graça, está em Romanos 3, 24. Pela fé, Romanos 5, 1. E pelo sangue, Romanos 5, 9. E pelo próprio Senhor, aqui também, em Romanos 8, nós vamos ver aqui, 33, é Deus quem os justifica. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, Deus quer ser por nós, mas depende de eu deixar. Como é que eu deixo? Eu deixo entregando-me a Ele. Deus é... Aí tem muita gente que gosta de acabar o culto e falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tira até a primeira parte do versículo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, mas Deus é por nós, se nós deixarmos Ele ser por nós. Aquele advogado, ele vai me defender, se eu der uma procuração para ele. Se eu não der, ele não dá. E é diferente com Deus. Com Deus eu tenho que entregar a minha vida. No Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então, meus irmãos, está implícito isso aí, é muito clarinho. As pessoas falam, aí o 32 diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quer dizer, nós vamos ser co-herdeiros, ele vai dar, se nós estivermos com Cristo, ele dar-nos-á todas as coisas. Mas se nós não estivermos com Cristo, ele não vai dar nada para nós, não. Não vai dar, não, precisamos dar. 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Escolhido é aquele que é chamado, que é convidado, não é? Igual diz Mateus 22, 14, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele chamou todos, mas poucos escolheram para serem escolhidos. Não é? Deus não tem jeito de escolher, ele tem. Pode ter um caso ou outro, mas a regra geral, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Ele escolheu a nós todos. Então, quem se deixa escolher, passa a ser um escolhido.
É Deus quem os justifica. 34. Quem é que condena ou os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está intercedendo por nós. Nós que aceitamos a Cristo, o sacrifício dele, o que ele fez de nosso favor. Não é só de boca, não. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas no 37 ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Cristo já venceu. Se nós estivermos com ele, nós somos levados juntos na vitória dele. A vitória que ele conquistou foi para nós. Ele não precisava daquela vitória para si, mas para nós, para todo aquele que nele crê. E João 3,16, não perecer, mas ter a vida eterna. 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo, porque Cristo, ele cumpriu a lei, ele cumpriu o que Deus determinou. Ele foi obediente, diz Filipenses, até a morte de cruz, em nosso favor. Agora, quem dá valor a isso e procura ouvir a Cristo, ser seguidor dele, procurar mostrar que tem amor por ele, fazendo o que ele manda fazer, cumprir os seus mandamentos, e ele nisso, ele vai ajudar, porque em João 15:5 ele diz, sem mim nada podeis fazer. Aí nós vamos ver isso aqui acontecer nas nossas vidas, né? Porque o amor de Deus está nele, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus continue com as suas mãos potentes sobre nossas vidas. Amém.